Está aí um belíssimo texto, no qual Deus promete um bom pastor para o seu povo. Vamos entender. No Antigo Testamento, quem eram os pastores do povo de Israel? Pastor, na Sagrada Escritura, significa o chefe, o que guia. Ainda hoje, se nós virmos os pastores nômades lá do deserto de Judá, do deserto do Negueb, na Terra Santa, nós vamos ver que vai o pastor à frente e atrás, juntinhas umas das outras, espremidinhas, vão as ovelhas. O pastor guia o rebanho. O pastor defende o rebanho. Defende dos lobos, defende dos ladrões, defende do escorpião, da áspide, da serpente. O pastor providencia água, providencia comida, a pastagem para as ovelhas. As ovelhas dependem completamente do pastor. É por isso que no Antigo Testamento, os chefes do povo de Israel são considerados os pastores do povo. Então, vamos lá. Quem são os pastores? Primeiro, o rei. Primeiro, o rei. O rei é o pastor. É quem deve guiar o povo de Israel. Cuidar primeiro das ovelhas fracas. O pobre, a viúva, o estrangeiro, o órfão. Quem mais é pastor de Israel? Os sacerdotes. Os sacerdotes que, no judaísmo, na religião de Israel, tinham a obrigação de oferecer sacrifícios a Deus pelo povo, mas também de ensinar a lei ao povo. A Escritura vai dizer, na boca do sacerdote, o povo encontra sabedoria. A explicação da lei. A catequese, diríamos assim. Quem mais era pastor do povo? Os profetas, que orientavam, que traziam a palavra de Deus para o povo. Então, os pastores são os líderes do povo. O rei e seus ministros, no caso os anciãos do povo, que eram os líderes das famílias tradicionais, das grandes famílias de Israel, os sacerdotes e os profetas. Mas o grande pastor de Israel é Deus, é o Senhor. Ele é o pastor. Ele guia Israel. Lembre do Salmo, o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Deus é o grande pastor. E estes pastores, sacerdotes, profetas e reis, deviam pastorear o rebanho em nome de Deus. Ser uma presença do carinho, do cuidado de Deus no meio do rebanho. Ora, os profetas criticam estes pastores, porque não cumprem a sua obrigação. É o caso do profeta Jeremias, nesta leitura. Jeremias, no iniciozinho do século VI a.C., quando o reino de Judá estava decadente pelo pecado, escravidão por dívidas, irmãos escravizando irmãos, que coisa triste, idolatria, frouxidão na prática da lei de Deus, a ameaça do exílio de Babilônia, o profeta Jeremias, em nome de Deus, critica duramente os pastores de Israel. Duramente. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem. Como é que esses pastores deixam o rebanho se perder? Primeiro, porque não cuida deles. Deixa que os mais fortes oprimam os mais fracos impunemente. Depois, porque não dão ao povo a instrução sobre a lei de Deus. O sacerdote é aproveitador, só pensa em se dar bem, em se arrumar, não leva a catequese, não leva a justiça, a prática da lei ao povo. E os profetas, muitos deles eram covardes, se calavam. Diziam o que o rei queria ouvir e não o que o Senhor mandava. Por isso a crítica dos verdadeiros profetas, porque havia verdadeiros e falsos profetas. Sempre houve. Então os verdadeiros profetas, que em geral não eram profetas de profissão, porque existiam, viu, na corte do rei de Judá, na corte do rei de Israel, os profetas de profissão.
Vou lhe dar o nome de um profeta de profissão, Natã, profeta de Davi. Quando Davi queria consultar o Senhor, chamava Natã. Mas Natã era um profeta decente, mesmo sendo profeta do rei. Lembre, quando Davi pecou, mandando matar Urias, depois de ter adulterado com a mulher de Urias, Natã foi lá na cara de Davi e disse: tu pecaste, tu mereces a morte. Então, tinha profetas que, mesmo sendo de corte, profetas profissionais, eram decentes. Mas tinha um bando de profetas, entende? Covarde. Um bando de profetas aproveitador, que preferia não dizer as coisas, ficar quietinho, para garantir o emprego, para garantir a boa vontade, a amizade do rei. É danado, né? Na vida é sempre assim, é sempre complicado a gente querer ser fiel a Nosso Senhor, porque a gente vai contrariar a opinião, o interesse, o modo de ser de algumas pessoas. Então, eram profetas omissos, reis omissos e sacerdotes omissos. Aí Jeremias diz em nome de Deus: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Repare que o pastor verdadeiro é o Senhor, da minha pastagem, é o meu rebanho. Deste modo, isto diz o Senhor, olhe lá, aos pastores que apacentam meu povo: vós dispersastes o meu rebanho, o afugentastes, não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações. Deus julga os pastores. Essas palavras do Antigo Testamento servem totalmente para nós. Deixa eu explicar. Cristo é o verdadeiro pastor. Ele vai dizer em João 10, eu sou o bom pastor. Olhe lá. Esse bom aí, na língua grega, tem um sentido muito profundo. Jesus diz, kalos, é a palavra que ele usa, o adjetivo, kalos em grego. Está certo? O que significa kalos? Significa não somente bom, significa o bom por excelência, o perfeito pastor. Jesus diz, eu sou o belo. Kalos, na verdade, é belo. Belo no sentido de perfeito, de pleno. Jesus é o pastor. Não existe pastor como ele. É interessante que, diante dos maus pastores, os próprios profetas tinham anunciado que Deus mandaria um verdadeiro pastor, que Deus mesmo iria apacentar o seu rebanho, e que este pastor seria descendente de Davi. Por exemplo, Ezequiel, no capítulo 34. Ezequiel 34, versículo 23. Olhe lá. Para apacentá-las, estabelecerei sobre elas um único pastor, o meu servo Davi. Está vendo? Ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe entre eles. Eu, o Senhor, falei. Isso aqui é no capítulo 34 do profeta Ezequiel, nos versículos 23 e 24. Depois que Deus criticou duramente o povo, os pastores falsos. Então, atenção, quais são os pastores de Israel? Eu disse nesse instante, os reis. Quem é o verdadeiro rei? Quem é o verdadeiro descendente de Davi? É Jesus. Então ele é o verdadeiro pastor. Quem mais são os pastores de Israel? Eu disse, os sacerdotes. Jesus é o verdadeiro sacerdote. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Terceiro, quem são os pastores de Israel? Os profetas. Jesus é o verdadeiro profeta. Não só é o profeta, é a própria palavra. Então veja, Jesus concentra nele tudo que o Antigo Testamento trazia de pastor. O rei, sacerdote, profeta. Jesus é o verdadeiro rei, Jesus é o verdadeiro sacerdote, Jesus é o verdadeiro profeta. E quem é o novo Israel? É a igreja, é o novo povo de Deus. Então, no Novo Testamento, atenção, no novo povo de Deus, só há um pastor, Jesus, que é o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro profeta. Agora, existem aqueles que, em nome de Jesus,
em nome do único pastor, exercem, torna atuante esse pastoreio de Cristo. Quem são? Os bispos e os sacerdotes, os padres. Nós temos o ministério, a função sacerdotal, a função de dirigente, como o rei, a função sacerdotal e a função profética, a função de ensinar. Em nome de Jesus, que é o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro profeta. Compreende? Então, agora no Novo Testamento não há muitos pastores, há um pastor só, Jesus. Nós somos apenas aqueles que tornamos em nome de Jesus, como presença de Jesus. Para isso nós recebemos o sacramento da ordem, nós somos aqueles que exercem o pastoreio de Jesus. Eis aqui. Agora veja, aqui tem uma diferença entre os pastores do Antigo Testamento e do Novo, que nós bispos e padres precisamos prestar atenção. E qual é a diferença? No Antigo Testamento, os pastores são pastores de todo o povo de Israel. E quem era o povo de Israel? A sociedade toda, era o povo de Israel, o povo da Bíblia. Nós, do Novo Testamento, não somos os pastores da sociedade toda. Nós somos os pastores do povo de Deus, que é a igreja. Aqui a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente se esquece e pensa que é pastor do povo todo. Não é. A gente é pastor do rebanho. O rebanho do Senhor é a igreja. É a igreja. É verdade, há as ovelhas que estão fora deste aprisco. Estão fora. A gente precisa buscá-las pela evangelização. A gente precisa buscá-las pela nossa oração, pelo nosso cuidado. Mas eles não são diretamente ainda membros do rebanho de Cristo. Então é preciso ter cuidado para não confundir. Às vezes a gente cai nessa ilusão de pensar que a gente é o pastor da sociedade. Não é. A gente é pastor da igreja. Porque no rebanho de Cristo, no povo de Deus do Novo Testamento, que é a igreja, nós exercemos em nome de Cristo a missão de reis, quer dizer, de dirigentes, a missão de sacerdotes, quer dizer, de santificadores, e a missão de profetas, ou seja, daqueles que falam em nome do Senhor. Está aí. E nós, como os pastores do Antigo Testamento, seremos julgados pelo Senhor. Vale para nós essa palavra tremenda do Senhor. Vale para o bispo, vale para os padres. Ai dos pastores, que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Vale para nós. Pois bem, mas o Senhor, voltando à profecia de Jeremias, o Senhor promete que Ele próprio vai reunir o seu rebanho. Ele próprio vai pastorear o seu rebanho. Quando é que isto aconteceu? Quando veio Jesus. Por isso Jesus diz, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Olha aqui, diz o versículo 3 da leitura de hoje. Eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Por que o resto? Por que reunirei de todos os países? Porque aqui o profeta está anunciando o exílio de Babilônia. No início do século VI, ano 597, depois 587, o povo de Israel foi levado para o exílio. E então é um rebanho disperso. Deus promete trazer de volta. Deus promete reunir este rebanho e cuidar dele. Esta profecia começou a acontecer quando Ciro, o rei dos persas, deixou o povo voltar. Mas veja que coisa interessante. Atenção aqui. Na verdade, essa profecia se cumpre de modo pleno com a igreja. Deus reuniu do meio das nações o novo Israel, o seu rebanho. Ele mesmo reuniu, mas é um resto. É muito interessante isto. Olha aqui. Eu reunirei o resto de minhas ovelhas. A igreja nasce do resto de Israel. O profeta Isaías, em nome de Deus, tinha dito, Israel, ainda que tu sejas numeroso como as areias da praia do mar, só um resto subsistirá.
Deus é o Deus do resto. Deus é o Deus que do resto refaz tudo. Da cepa faz brotar novamente a rama. O novo Israel, que é a igreja, o verdadeiro povo de Deus, nasceu do resto. Do resto de Israel. Quem é esse resto de Israel? Aqueles pobres, aqueles ignorantes, aqueles apóstolos, aqueles pecadores que acolheram Jesus. Esse resto, Nossa Senhora, os discípulos, aqueles 100 que acreditaram no discurso de Pentecostes, desse resto, esse resto que parece que não vale nada, Deus fez surgir a sua igreja, o novo Israel. O mesmo vale ainda hoje. Deus sabe tomar o resto. A gente vê hoje tantos que esfriam na fé. A gente vê tantos que perdem a fé. Não se apavore não, porque Deus do resto sabe fazer as coisas. Deus do resto sabe refazer o seu povo. Deus é fidelíssimo. Deus é fidelíssimo. Então, nunca se apavorem com isso, está certo? Pois bem, e aí olha o que Deus diz. Desse resto, como Deus vai cuidar? Suscitarei para estas ovelhas novos pastores. Somos nós. Somos nós, os pastores do Novo Testamento. O bispo e os padres. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá. Atenção agora. Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como o rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. E este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Esse rei é Senhor, nossa justiça. Esse rei é aquele que traz a santidade. Justiça na Bíblia significa santidade, a retidão diante de Deus. Em quem nós temos a santidade? Em quem nós passamos do pecado para uma vida nova? Em Jesus, nosso Senhor, descendente de Davi, verdadeiro pastor. Que coisa linda! Assim se cumpre a profecia. Vamos recordar bem rapidinho tudo o que eu disse, ligeirinho como quem rouba. Repare bem. No Antigo Testamento, vamos lá, quem são os pastores de Israel? Bom, o verdadeiro pastor é Deus. Mas quem é que em nome de Deus pastoreia Israel? Vamos lá, os reis, os sacerdotes e os profetas. Muito bem, esses três grupos fracassaram. Reis ruins, sacerdotes ruins, profetas infiéis. Muito bem, Deus manda o seu filho, Jesus, descendente de Davi. Ele é o verdadeiro rei. Ele é o verdadeiro sacerdote. Ele é o verdadeiro profeta. Então ele é o pastor. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Quem entrar por mim será salvo. Os que vieram antes eram ladrões e salteadores. Eu sou o belo pastor. Tá certo? Ele vai dizer: ego eimi, eu sou, rokalós, o belo, o bom, ropoimé, pastor. Eu sou o belo, o perfeito, o bom, o único, o total, o máximo. É o pastor por excelência. Então vejam, eu sou o bom pastor. Agora sim, com Jesus começa um novo povo. O resto de Israel do Antigo Testamento dá origem ao novo povo que é a igreja. Esse novo povo só tem um pastor, Jesus, que se faz presente nos pastores desse novo povo. O bispo, o Papa também é bispo, é o bispo de Roma, sucessor de Pedro. Os bispos e os padres em comunhão com ele, com os bispos. Então, não somos pastores em nome próprio. Não somos pastores por nós mesmos. Somos pastores em Jesus. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, prometeu Deus pela boca de Jeremias. Nós devemos ser pastores à imagem de Jesus. Pastores com o coração de Jesus. E um dia seremos julgados, se formos maus pastores. Tá certo? Pelo nosso ministério, Cristo exerce o ministério dele, de nos justificar. Eis o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Quer dizer, nossa santidade, nossa santificação, nosso perdão diante de Deus. É isto que os pastores da igreja devem fazer. Aquele padre, aquele bispo que pensa que é o dono do rebanho e que quer se colocar como o
pastor como se ele fosse o único, esse perdeu o rumo. Nós somos apenas representantes de Cristo. Representantes no sentido forte. Representar, quer dizer, tornar Cristo presente novamente. Está aí. Então, é ele quem deve aparecer, não eu. Por exemplo, na missa, o padre não tem que fazer show. O padre abre o missal e celebre como está lá, sabendo que é Cristo quem age por ele. Não precisa rebolar, requebrar, bater palma, dançar, estalar o dedo. Não precisa, nada disso. É Cristo quem age no padre. A gente deve fazer como João Batista. É preciso que ele cresça e eu diminua. É por isso que na missa a gente usa os paramentos. Não é para aparecer. Os paramentos são para lembrar que ali nós estamos agindo em nome de um outro. Eu vou dar um exemplo. Lá no TJ, os juízes vão julgar. Eles usam uma toga negra. Não é isso? Por que usam aquela toga? Por quê? Para lembrar que ali não é a pessoa do juiz. Ali não estão as preferências dele, as amizades dele. Ele ali está agindo em nome da justiça. Em nome da Constituição, do Código Penal e do Código Civil. Pronto. Das leis brasileiras. Do mesmo modo, quando o padre se paramenta, é para lembrar que ele ali está agindo em nome de um outro. Não é em nome dele. Por isso que a gente usa o clégio, a batina, para lembrar que a gente já não é mais a gente. E, sobretudo, na Eucaristia, quando ali, nos sacramentos, é Cristo quem age, a gente usa uma roupa totalmente diferente. Então, é o contrário, não é para a gente aparecer, é para a gente desaparecer e Cristo aparecer. A gente se veste de sacerdote, mas o único sacerdote é Cristo. Então, a gente se veste de Cristo. Lembra que tem umas casulas que o padre usa, que parece um Y na frente? Exatamente. O Y lembra a cruz, mas lembra também a primeira letra, Y, da palavra grega, filho. Ios. O padre ali, ele é a imagem do filho. Tá certo? A imagem do filho Jesus. Que, como sacerdote, como pastor, como santificador, guia o seu povo. Compreendeu? Muito bem. Então, peçamos a Nosso Senhor que nos dê pastores segundo o seu coração. Vamos rezar agora o Salmo 22. É a ovelha, eu, você, que olhando o Senhor diz, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o pastor que me conduz. Que leitura mais bonita esta. Se você se lembrar, no domingo passado, a segunda leitura da missa foi do capítulo 1 da carta aos Efésios. São Paulo, abençoando, bendizendo a Deus, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que ele fez na história da salvação. Resumindo, São Paulo dizia que Deus, antes da criação do mundo, pensou em nós, que Deus, antes da criação do mundo, nos predestinou para sermos santos, e que Deus mandou o seu Filho, e ele, com o seu sangue, salvou toda a humanidade. Salvou os judeus e salvou os pagãos. Pronto. Morrendo na cruz, ressuscitando e dando o Espírito Santo, que é garantia, que é penhor da glória futura. E é verdade, o Espírito Santo já é a vida de Deus. O Espírito Santo já é a vida eterna. Receber o Espírito Santo é já receber a semente da vida eterna. Pois bem, São Paulo continua agora no capítulo 2 este tema. E é muito bonito porque aparece como Jesus é pastor. Vejam, vale a pena. São Paulo diz, agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Vós quem? Se você olhar o capítulo 1 da carta aos Efésios, está com a sua Bíblia aí, tá? Eu sempre imaginei, viu, que vocês escutavam o meu programa sentados aí à mesa almoçando. Mas eu escuto cada história. Tem gente que escuta o meu programa deitado na rede, com o rádio na barriga. Escutei já isso. Tem gente que escuta o programa espichado na cama, sentado na cadeira de balanço. Isso é hora de almoçar, homem. E tem gente que escuta na cozinha e me reclamou porque deixou a panela queimar. Foi olhar uma coisa na Bíblia e a panela queimou. A culpa não é minha.
Anote, homem, deixe para ver depois de cozinhar, pelo amor de Deus. Porque depois o marido vai culpar o bispo, e o bispo não tem culpa. Pois bem, se você olhar no capítulo 1 da carta aos Efésios, é interessante, porque São Paulo, ele fala nós e fala vós. Nós quem? Nós, os judeus, porque São Paulo é judeu. Vós quem? Vós pagãos, que agora sois cristãos. São Paulo está escrevendo aos Efésios que eram pagãos. Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Está certo? Eram todos pagãos. São Paulo passou uns 3 anos em Éfeso, evangelizando, viu? Foi danado ali em Éfeso. Deixa eu só contar essa historinha rápida. Foi na 3ª viagem de São Paulo. Ele sempre quis ir a Éfeso, pois quando chegou o negócio deu tão certo que ele passou 3 anos, montou uma equipe, ele mesmo ficava em Éfeso, mas saiu evangelizando aquelas regiões todas. Ele diz nos Atos dos Apóstolos que Deus ali abriu uma porta larga para ele. Então eram pagãos, adoravam a Artemis, a deusa dos Efésios. É interessante, a deusa da fecundidade, cheia de seios. E vendiam no santuário de Éfeso muitas imagens de ouro de Artemis. E aí Paulo começou a pregar, começou a converter o pessoal, o culto de Artemis começou a diminuir, o negócio do ouro começou a diminuir, aí os ourives saíram fazendo um protesto pelo meio da rua, gritando, é grande Artemis dos Efésios. E deram uma carreira em Paulo na rua, e Paulo terminou tendo que sair de Éfeso. Mas passou 3 anos em Éfeso. Então ele está escrevendo aos Efésios, veja, nós aqui, são os judeus que se tornaram cristãos. Vós, os pagãos que se tornaram cristãos. Vamos ver. Efésios 1. Olha o versículo 11. Olhe, em Cristo, segundo o propósito daquele Deus que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade, nós fomos feitos seus herdeiros. Atenção. Predestinados a ser, para o louvor de sua glória, os primeiros a pôr em Cristo nossa esperança. O evangelho foi primeiramente pregado aos judeus. Então nós, que desde o Antigo Testamento já esperávamos, agora vimos a promessa de Deus se cumprir. Tudo que Deus prometeu nos dar, ele nos deu em Cristo. Como a gente escutou na primeira leitura, Deus prometendo um pastor, descendente de Davi, Senhor nossa justiça, seria o nome dele. Aí veja depois o que São Paulo diz. Nele, em Cristo, também vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação. Também vós, agora em Cristo, recebestes a pregação. Nós, judeus convertidos ao cristianismo, inclusive Paulo. Vós, pagãos convertidos ao cristianismo, somos nós. Nós que não somos da raça de Israel. Então não éramos judeus, está certo? Então São Paulo diz, agora em Cristo, vós que outrora estáveis longe de Deus, porque éramos pagãos. Quem não crê em Cristo está longe de Deus. Quem não se converteu, não tem jeito, olha. Como é que eu me aproximo de Deus? Crendo em Jesus, recebendo o batismo e entrando na igreja. Não tem outro caminho. Não tem outro. Tá certo? Então, quem pratica, por exemplo, as religiões afro, está longe de Deus. Não estou dizendo que é gente ruim, compreendo as coisas. Estou dizendo que não passou pela porta que é Cristo. Não adianta. Quem não crê que Cristo é Deus, por exemplo, os nossos amigos espíritas não creem que Cristo é Deus. Para os espíritas, Cristo é um grande espírito, um espírito de luz, o governador da terra, mas não é Deus. Então estão longe, não são cristãos no sentido estrito da palavra. Não são cristãos. Cristão é quem crê que Jesus é Deus, Salvador, que a gente é salvo pelo sangue de Cristo, quem recebe o batismo e se torna membro da igreja. Esse é cristão, do ponto de vista técnico, está certo? Não estou dizendo que eles não gostam de Jesus, estou dizendo que não são cristãos. As testemunhas de Jeová não são cristãs. As testemunhas de Jeová, elas não aceitam que Jesus é Deus. Acreditam que Jesus é um profeta, um Messias, mas esse Messias não é Deus. Então não são cristãos. Por exemplo, nós católicos não reconhecemos o batismo das testemunhas de Jeová. Não tem valor para nós.
porque não batiza em nome da Trindade Santa, nem crê na Trindade. Nós não aceitamos o batismo dos mormons. Então, isso aqui tem que ter muito cuidado com essas coisas. Aqui a gente não está desrespeitando ninguém, está dizendo que não são cristãos. Está certo? Não estamos dizendo que são ruins, que são bicho-papão. Estamos dizendo que não são cristãos. Pelo menos na concepção tradicional, correta, apostólica do que é ser cristão. Já nossos irmãos protestantes, evangélicos, são cristãos. São batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creem que Jesus é o único Salvador e é Deus bendito. Creem na Trindade Santa. Então são cristãos. Está certo? Então veja, São Paulo diz agora, em Jesus Cristo, vós, que outrora estáveis longe, a gente estava longe de Deus, nossos antepassados, eram pagãos, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. E aí São Paulo diz uma coisa linda, de fato, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. O que é que era dividido? A humanidade. Para a Bíblia, para o Antigo Testamento, a humanidade era dividida em duas partes. Judeus, povo de Deus, pagãos. Agora, em Cristo, crendo em Jesus, tanto o judeu como o pagão se torna membro da igreja. Membro do novo povo de Deus. Olha o que diz São Paulo. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. No corpo de Cristo, na cruz e ressuscitado, agora o pecado foi perdoado, tanto para o judeu quanto para o pagão. Crendo em Jesus, recebendo o batismo, eu entro no corpo de Cristo, que é a igreja. Onde é que existe a paz de Deus? No corpo de Cristo, que é a igreja. Não é a paz porque a gente é bonzinho. Não é a paz porque o padre é sempre manso, o bispo é sempre manso. Não é isso. É a paz que vem do Senhor. Essa paz que é fruto do Espírito Santo de Jesus. Então, quando eu sou batizado, eu entro no corpo de Cristo. Eu sou incorporado a Cristo. Eu me torno membro desse corpo. Nós agora temos um só pastor, Jesus. Pode ser pagão, pode ser judeu. O que interessa é crer em Jesus e entrar no seu corpo, que é a igreja. Olha aqui. Quis reconciliá-los com Deus. Então Jesus reconciliou judeus e pagãos com Deus. Ambos em um só corpo. No corpo de Cristo, que é a igreja. Por meio da cruz. Assim ele destruiu na sua carne em si a inimizade. É bonito quando a gente comunga o corpo de Cristo quebrado. O padre quebra na hora do cordeiro. Lembrando que se a gente tem Cristo na gente, é porque ele se quebrou por nós. Ele é a nossa paz. Tá certo? Paz aqui não é quer dizer sentimento assim de tranquilidade, de serenidade. Não! A paz aqui é a reconciliação com Deus. É estar em paz com Deus. Por isso Jeremias diz hoje, na primeira leitura, que o nome dele é Senhor nossa justiça, Senhor nossa santidade. Está certo? Lembre do que diz o profeta Isaías no capítulo 53. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Pelas suas chagas nós fomos curados. Pois bem, ele veio anunciar a paz a vós. Anunciar aqui no sentido de dar, de tornar verdadeira, presente e real na nossa vida, na vida de quem crê. Ele veio anunciar a paz a vós, que estáveis longe, os pagãos, e a paz aos que estavam próximos, os judeus. É graças a ele que uns e outros, pagãos e judeus, em um só Espírito, num só Espírito Santo, que a gente recebe no batismo, que a gente recebe na Eucaristia, é graças a ele, a Jesus, que uns e outros em um só Espírito temos acesso ao Pai. Que coisa linda! Bebendo no Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, fazendo o Espírito Santo crescer em nós pelos sacramentos, através de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Olha a Trindade. No Espírito, através de Jesus, ao Pai. Somos o novo povo de Deus. Somos o novo rebanho de Cristo. Ele é o nosso pastor. Diga se não é bonita a palavra de Deus. Diga se não é lindo o desígnio de Deus para nós. Eu não disse que Jesus é o pastor? Olha ele aí, o bom pastor. Que coisa linda. Jesus está cansado. Os discípulos estão cansados.
Jesus tem pena deles e diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque havia tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. E vão. Jesus vai tirar um dia de folga. Planeja o dia de folga dele. Mas que coisa linda. Quando ele chega no lugar da folga, do piquenique, o pessoal já tinha sabido antes e chega primeiro que Jesus. Muitos o viram partir e reconheceram que eram eles. Veja, correram a pé e chegaram lá antes dele. Quando Jesus chega no local, vê uma multidão enorme, uma numerosa multidão. E o que é que ele faz? Tem raiva? Se revolta? Não, não. Teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Está aí. Jesus é o próprio Deus pastoreando o seu povo. Jesus dá a vida pelo rebanho. Ele, no capítulo 10 de São João, vai dizer: eu sou o bom pastor. Por que é, Jesus, que tu és o bom pastor? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus dá a vida por nós, meus irmãos. Não é somente na cruz. Não é somente porque morreu na cruz. Jesus deu a vida por nós a vida toda, gastando seu tempo, seu cansaço, se consumindo como uma vela que se consome sobre o altar. Jesus é o bom pastor. Se vocês lembram, ele vai pregar para o povo o dia todinho, olha, esquece o cansaço dele. E no fim, ainda vai dizer: eu morro de pena desse povo, de mandá-lo embora porque não tem o que comer. E multiplica os pães. E é interessante, porque se você olhar essa história contada por São João, se você olhar João capítulo 6, versículo 10, olha o que Jesus diz. Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Atenção, naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Compreenda o que é que o evangelho quer dizer. Lá está a relva, no lugar deserto. Jesus faz o povo descansar na relva. Ele é o pastor. O salmo que a gente rezou: o Senhor é o pastor que me conduz. Ele me leva até a relva verdejante. Ele me faz descansar. Ele prepara para mim uma mesa e o meu cálice transborda. Ele vai multiplicar os pães. Está ali no versículo 11 do capítulo 6 do Evangelho de João. Tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. É a Eucaristia. Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor que dá a vida pelo rebanho, dá a vida por nós. Jesus gastou a sua vida por nós todos. Gastou tendo amado os seus que estavam no mundo até o fim, até a cruz. Meus queridos irmãos, essa é a missão também do padre. Esta é a missão do bispo, gastar a vida pelo rebanho. Você pode perguntar: e o diácono? O diácono não é pastor? Estritamente falando, não. Estritamente falando, o munus pastoral, quem recebe é o bispo, o papa, naturalmente, que é bispo, e o padre. O diácono é um ministério intermediário. Ele não é estritamente pastor do povo. Ele está entre os pastores e os leigos. Ele não é leigo, mas também não é sacerdote. É um ministério todo particular. Ele faz a dobradiça. Entre os leigos, ele tem uma vida parecida com a dos leigos, vive na sua casa, tem sua esposa, tem seu emprego, ele mesmo se sustenta, tem seus filhos para criar, se veste como leigo. E, ao mesmo tempo, ele é membro da hierarquia, é um ministro ordenado. Ele está ali no altar, usa estola, uma estola como uma faixa, a tiracolo. Nas ocasiões mais solenes pode vestir o clésima até a batina. Mas veja, não é o normal, não é a roupa do dia a dia. Porque ele é membro da hierarquia da igreja. Não é leigo, mas também não é pastor da igreja. Então, os pastores da igreja devem dar a vida como Jesus deu. Aquilo tão bonito que São Paulo dizia: eu darei tudo e me darei a mim mesmo por vós, para a vossa salvação. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Aqui é o desafio para mim, que sou bispo, para os nossos padres.
Saber que ser padre não é profissão. Padre não é profissão. Padre não é em algumas horas, nem em alguns momentos da vida. Padre, sempre padre. Padre, somente padre. Padre, a vida toda. Eis aqui. Padre não deve ser político. Padre não deve ser funcionário com um emprego que não tenha nada a ver com o seu ministério. O padre pode até ser um professor, porque aí é um ministério, é um serviço que se encaixa no seu ministério. Ele pode usar as suas aulas para transmitir o evangelho. Imagine padre dono de negócios, dono de empresa. Não, não pode. Padre não é profissão, não é profissão. Padre, bispo é a vida toda. Só padre, para sempre padre, nada mais que padre. Imagem do bom pastor que dá a vida pelo rebanho. Ô meu irmão, reze, peça a padre assim, vá, porque só Deus pode mandar. Por mais que o seminário forme, é Deus quem forma o coração. Tá certo? Reze pelo seu padre, reze pelo seu bispo, aí na sua diocese. Não sei onde é que você está me ouvindo. Se você estiver aí pelas bandas de Paulo Afonso, reze por Dom Guido, seja bonzinho. Se estiver aqui por Sergipe, reze por Dom Marco Eugênio, Dom Mário, Dom Lessa, por mim. Se estiver aí em Arapiraca, reze por Dom Valério. Lá em Pernambuco, vocês que estão aí pela Rádio Asa Branca, reze por Dom Magnus. E os bispos vizinhos aí, se alguém está me ouvindo de outra diocese. Muito bem. Então rezemos pelos nossos bispos, pelos nossos padres, para que sejam bispos, padres, segundo o coração de Cristo, o bom pastor. Um santo domingo para você, um domingo na graça de Deus, uma semana que hoje está começando, uma semana abençoada. Certo? O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E um bom domingo, uma boa semana, missa para todo mundo, se Deus quiser. Até semana que vem.